Boa noite, Igreja Batista Betel. Boa noite a você que está conosco no nosso encontro de oração. O mês de maio foi um momento muito festivo para nós aqui na nossa igreja, onde nós destacamos a família e sempre tem que ser a família. Lembrando a você que nesse mês de maio foi algo muito marcante para nós. A nossa família aumentou. Foi grandes bênçãos que Deus preparou para cada um de nós. E continuamos também a falar algo interessante sobre a Igreja Batista Betel. Estamos trabalhando aqui na nossa igreja para o crescimento da nossa igreja em adoração, comunhão e santificação. Invertendo tudo, santificação, adoração e comunhão. Venha conhecer a Igreja Batista Betel, porque somos uma família que ama e que estamos esperando por você e que Deus assim nos abençoe. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sendo, vem Jesus. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. Ó Espírito Santo de Deus, ser valente. Cante a nossa alma enquanto cantamos em tua presença. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz
vocês? Olha, que alegria poder estar aqui mais uma vez, entrando na sua casa, onde quer que você estiver, para trazer um vídeo super relevante. Nós estamos na Semana das Profecias Desconhecidas. E o tema do vídeo de hoje é Como Sobreviver no Fim. Qualquer pessoa que estuda a palavra de Deus descobre que nós estamos vivendo naquele período que a Bíblia chama de princípio de dores, onde Deus começa a usar de muitos elementos da natureza para mostrar que está chegando a hora da volta de Jesus. Agora, a verdade é que nós não sabemos com certeza o quanto nós vamos ter que enfrentar. Ou seja, eu creio que nós seremos arrebatados, porém, mesmo antes do arrebatamento, a igreja vai passar por lutas e por dificuldades. O mundo já está vivendo tempos difíceis, não é isso? Agora, independentemente se você crê que vai ser arrebatado ou não, a Bíblia nos ensina como estarmos preparados para sobreviver no fim. E esse é o tema que eu vou falar hoje para vocês. Então, querido, antes de mais nada, eu quero convidar a todos vocês que ainda não se inscreveram no meu canal para que se inscrevam, porque é um canal super relevante, que prega a palavra de Deus, que tem mensagens proféticas, que tem ensino da Bíblia, estudo profundo da Bíblia. É um canal eclético e certamente você vai ser muito enriquecido. Se você já é, como eu sei que tem muita gente inscrito no canal, então curte, dá um joinha, tá? Clica no sininho para receber as notificações e vamos embora pro vídeo. Quero começar lendo Provérbios 27, versículo 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Aqui o sábio Salomão está dizendo que o indivíduo que enxerga, que discerne o mal, ele se prepara e muitas vezes ele foge desse mal para evitá-lo. Agora, o simples, aquele indivíduo que está desavisado, ele passa adiante, ou seja, vai seguindo a vida, não se prepara e por isso sofre a pena. Nós vivemos num país maravilhoso, gente. O Brasil é um país pacífico. Nosso povo não está acostumado com guerras, glória a Deus por isso, não está acostumado com muitas coisas ruins que em outras nações do mundo o povo passa. Por exemplo, na Ucrânia, estão vivendo em guerra, em outras áreas do mundo, né? No Oriente Médio, guerras acontecendo. Então as pessoas ficam um pouco mais espertas e consideram a possibilidade de uma crise, de uma catástrofe, de uma guerra. O povo brasileiro nunca está preparado por isso, porque não é algo que acontece historicamente nem cotidianamente na nossa vida. Mas a verdade é que daqui para diante, nenhum de nós está absolutamente livre de uma possibilidade como essa. Então, no texto da Escritura, a palavra prudente significa sutil, sagaz, astuto, matreiro, sensato, ou seja, alguém que é qualquer coisa menos uma pessoa ingênua. Então, a Bíblia está dizendo que o prudente, ele vê o mal e se esconde. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Lá em Mateus 10, 16, Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Isso é uma profecia, gente. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, nosso coração tem que ser simples, mas a nossa mente, a nossa visão, nosso discernimento não pode ser ingênuo. Nós temos que ser como as serpentes no sentido de ter sagacidade, né? Saber se esconder. As serpentes estão sempre em lugares estratégicos, escondidas para não serem pisoteadas. Então, a verdade, gente, é que nós precisamos estar preparados para grandes eventos ou eventos menores. E o vídeo de hoje eu quero falar para vocês de algumas verdades muito importantes para quem está vivendo no tempo do fim e discernindo os tempos difíceis
que poderemos enfrentar em breve. Primeira lição que a gente tem que ter é que nós precisamos ser sábios para discernir os tempos que vivemos, tá? Gente, os americanos são muito prudentes. Vocês sabem que existem bunkers inteiros enterrados no subterrâneo nos Estados Unidos para que milhares de pessoas possam sobreviver no caso, por exemplo, de um ataque nuclear? Sabiam disso? Com suprimento, com remédios, com dormitórios, primeiro para as pessoas, vamos dizer assim, para as autoridades, presidentes, não é? Congressistas, mas também para parte da população estratégica, como cientistas, pessoas que vão fazer diferença num mundo que porventura tem que começar de novo. Não só os americanos, mas no mundo, por exemplo, nós sabemos que há no Polo Norte também silos, né? Onde são armazenadas todas as espécies de sementes do mundo. Estão lá armazenadas, né? Desidratadas, mas vivas, para o caso também de um inverno nuclear, para o caso de a Terra também sofrer algum tipo de guerra nuclear, que durante anos fique ali sem poder sair, sem poder plantar nada, mas depois de algum tempo, estas sementes sobrevivendo, porque elas estão guardadas de maneira hermética, né? Elas poderiam trazer de volta, né, todas essas espécies de alimentos, de vegetais que são tão importantes para a humanidade. Isso daí é prudência. Agora, no vídeo de hoje eu quero dizer que eu e você, como seres humanos, como meros mortais, também temos que nos preparar para uma possibilidade de algo assim no futuro. Num tempo de negação, gente, essa é a segunda reflexão que eu quero fazer com vocês. Nós temos que ser como Noé. Olha o que o texto diz lá em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado ou instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ou seja, ele creu, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus avisou Noé que viria um tempo de juízo, o dilúvio, mandou ele construir uma arca e durante 100 anos ele advertiu as pessoas. E as pessoas eram negacionistas. Não acreditavam, zombavam, e quando veio o dilúvio, somente Noé e a sua família sobreviveram e puderam começar de novo, né, a história da humanidade. Gente, se, por exemplo, você recebesse uma notificação ou visse na televisão a meteorologia dizendo que virá um furacão poderoso que vai trazer enchente, o que as pessoas fazem nos Estados Unidos? Porque aqui no Brasil a gente não tem, né? Elas evacuam o lugar, elas vão embora. Então, só que a Bíblia também está avisando de coisas terríveis que virão. E as pessoas não se preparam para isso. Não se preparam para pequenas catástrofes e nem para grandes catástrofes. Eu quero fazer aqui uma análise de risco dos nossos dias. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tivemos pandemia, estamos tendo guerras, iminência de guerras. Agora eu vi uma reportagem dizendo que aviões russos teriam atacado um avião israelense. Não consegui comprovar se é verdade, mas isso, se for verdade, pode de fato estar apontando para um conflito também estendendo-se para o Oriente Médio. Gente, mas quais são as possibilidades de algo que possa acontecer num futuro que nós temos que nos preparar? Bom, gente, os americanos estão preparados para alguns tipos de armas, tá? O primeiro tipo de armas são as armas biológicas, tá? Isso inclui uma série de vírus que deixam as pessoas doentes e podem até matá-las. Isso pode ser usado numa guerra comercial, numa guerra entre países, né? Muito provavelmente esses vírus, vamos dizer assim, germes, de uma forma mais ampla, eles podem ser inalados pelo ar, porque eles são transmitidos no ar. Ou talvez também existam outros tipos de germes, bactérias, que sejam contaminadas através de algum tipo de lesão, microlesão na pele, quando a pessoa toca numa superfície contaminada. Então,
armas biológicas são possíveis, né? Nós acabamos de viver uma pandemia. Ninguém sabe ao certo se foram, né, se o vírus foi criado em laboratório ou se foi uma mutação, não sabemos. Mas o fato é que vírus são capazes de matar milhões de pessoas. O segundo tipo de armas que os americanos falam são as armas químicas, que podem vir na forma de líquido, na forma de gás ou até mesmo sólido. E pessoas que são contaminadas, né, com essas armas químicas, elas podem exibir alguns tipos de sintomas. Por exemplo, olhos lacrimejando muito, né? O gás sarin, por exemplo, né? E outras bombas de efeito moral, vamos dizer assim, são armas químicas que são usadas. Isso pode ser usado em pequena escala ou em grande escala. Pessoas começam a tossir, ter falta de ar. Um ataque mais poderoso pode causar a perda de coordenação motora. As pessoas caem, perdem equilíbrio, né? Os sinais também podem ser vistos na natureza, através de animais mortos, como aves. E quando tais sinais acontecem, é melhor fugir da área o mais rápido possível. O terceiro tipo são as armas nucleares. E se acontecer, né, uma guerra atômica, aí não tem muito para onde fugir, mas, obviamente, as pessoas que não estiverem tão próximas, né, do chamado ground zero, né, do ponto zero onde a bomba caiu, elas têm algumas coisas que podem ser feitas, né? Então, o maior perigo que pode acontecer na história de um planeta, né, de um país, de uma cidade, de uma nação e até mesmo de um planeta, são as guerras nucleares, porque dizem que só os Estados Unidos e a Rússia juntos têm poder para destruir o mundo 40 vezes, né? Agora, além da destruição que a bomba provoca, ainda existe a radiação, né, que vem depois, com a chamada poeira atômica, ou com as partículas radioativas que são levadas pelo vento, especialmente aquelas partículas que vêm daquela nuvem, aquela nuvem de cogumelo, né, em forma de cogumelo, que é altamente radiativa e que provoca, né, diferenças de pressão e de temperatura por causa do calor intenso, né, no centro da bomba, e aí os ventos de 400, 500 km por hora vêm trazendo toda aquela radiação. A radiação mais pesada ocorre perto do chamado ground zero, né, do ponto zero, do ponto de explosão. E nos arredores pode chegar esse vento em questão de minutos, tá bom? Mas há partículas brilhantes, né, que chegam horas depois da explosão, e elas são trazidas pelo vento, e elas viajam centenas e centenas de quilômetros, e quando elas caem no solo, elas contaminam tudo. Então, existem pontos chamados de hotspots, né, onde a concentração de radiação é muito mais intensa, mas nenhuma indicação tem daquela radiação, né, visível, da presença da radiação. Então, essa radiação ela é muito perigosa porque ela atravessa paredes, atravessa tetos, atravessa pessoas como um raio-x, né? E pode provocar morte imediata ou pode provocar morte lenta com pessoas que desenvolvem cânceres e outras coisas. Então, aí, obviamente, as pessoas tentam se proteger com roupas que são antirradioativas, mas a grande parte da população não tem isso, né? E por último lugar, eu quero falar das bombas sujas. O que é uma bomba suja? É uma bomba que usa uma explosão convencional, né, não é atômica, mas ela é misturada com material radiativo. Quando a bomba explode, ela traz consigo um vento, né, óbvio, e esse vento é contaminado e depois continua dispersando material radioativo. A fuga tem que ser para longe da explosão. Se possível, cubra a face com roupa, com algum tipo de máscara de poeira, ou coloque um pano no rosto para evitar a poeira radiativa, que você não respire, nem inale. Quando chegar a um lugar seguro, remova a roupa e imediatamente tome um banho o mais rápido possível. Ok? Mas eu quero dizer também que é importante que, ainda que isso seja uma coisa remota, que possa nunca acontecer, é muito importante que você e eu tenhamos
um kit com suprimentos de emergência. Por exemplo, sempre mantenha esse kit na sua casa em qualquer época. Eu vou dizer para vocês o que representa, o que compõe esse kit de emergência. Primeiro, precisa ter algum dinheiro na mão, cash mesmo, né? Dinheiro papel, não muito, senão você vai ser roubado, mas tem que ter algum. Para o caso de uma emergência, onde os bancos ficam fechados, onde, por exemplo, numa bomba de pulso eletromagnético, onde toda a internet é fritada, cartão de crédito não funciona, o que vai funcionar é o dinheiro, é o cash que você tiver na mão. Então tenha algum dinheiro em casa, tá? Mas tenha também, de preferência, alimentos não perecíveis. Eu vou chegar lá depois, tá? Eu estou falando aí de macarrão, estou falando de arroz, estou falando de feijão, estou falando de alimentos que você pode deixar estocado, né? Bolacha e coisas assim, para que você, talvez, se tiver que sobreviver dentro da sua casa, sem poder sair por um tempo, você consiga. Leite em pó, né? Café para quem quer, chocolatados, coisas do gênero, tá? E os especialistas dizem que você tem que manter o suficiente para pelo menos 3 dias, de 3 dias a uma semana, para toda a sua família, tá? Suprimento de água potável, pelo menos 1 galão de água, 1 galão dá 3,6 litros por pessoa, por dia. Então, se você tiver que ter 7 dias sem poder sair da sua casa, ou se tiver que pegar um carro e fugir para no meio do mato, você tem que ter água para 1 galão por dia, né, durante o período que você vai ficar. Por quê? Porque metade dessa água é para beber, a outra metade é para você usar tanto para as higienes pessoais como também para cozinhar, tá bom, gente? Então, para alimento, para banho e demais necessidades. Então, se você tem uma família de 5 pessoas e você vai precisar de 7 dias, você vai precisar de 5 galões por dia, então 35 galões. Você precisa também manter remédios, né? Tipo antibióticos, anti-inflamatórios, remédios de uso contínuo, como, por exemplo, pessoas que têm diabetes, ou então pessoas que têm pressão arterial. Tem que ter estocado, porque se acontecer uma crise, você não vai ter tempo de sair na farmácia e correr atrás, tá? Você tem que também ter alguns remédios que são mais simples, mas que são importantes numa necessidade, tipo aspirinas ou analgésicos, medicamento contra diarreia, antiácidos, antialérgicos, esse tipo de remédio que você tenha que usar caso você tenha que fugir para o mato, tenha que correr e daí por diante, né? No período, por exemplo, da grande tribulação, quando o anticristo estiver perseguindo as pessoas vão ter que ir para o meio do mato, só que elas não vão deixar de ter as suas doenças, né? As comorbidades, como diabetes, como pressão arterial e outras coisas. Então você tem que ter esse tipo de remédio que você usa continuamente, tem que ter estocado, gente, para fugir, tá? Tem que ter kit de primeiros socorros, por exemplo, adesivos tipo Band-Aid. Os especialistas falam de pelo menos 20 adesivos, né, por pessoa. Gaze, para o caso de, entendeu, haver um ferimento, um corte. Álcool e outros antissépticos, como, né, metiolate, mercúrio, daí por diante. Óleos antibactericidas, tesoura, pinça, não é isso? Cordões para você amarrar numa necessidade. Mantenha sempre lanternas, gente, para o caso de não haver energia ou para o caso de você ter que fugir para o meio do mato e durante a noite você precisar iluminar, né, o lugar onde você está. Materiais higiênicos, tais quais papel higiênico, sabão líquido, detergentes, suprimentos femininos, né, saco de lixo plástico, desinfetantes e daí por diante. E você tem que estar pronto para uma viagem de emergência. Para isso, gente, você tem que conhecer as rotas de saída da sua cidade. Porque vamos supor que a internet não funcione, tá bom? GPS não funciona o Waze.
Existem pessoas que só conhecem as rotas principais. Por exemplo, eu estou em São Paulo. As rotas de saída principais são a Dutra, não é? Ou a Fernão Dias, ou a Bandeirantes, ou a Rodovia dos Trabalhadores, ou a Castelo Branco. Tem algumas rotas principais, mas existem rotas vicinais por dentro que você pode pegar, porque se houver um golpe, uma invasão, por exemplo, de uma outra nação, alguma coisa do gênero, as pessoas que tiverem que ir pelas estradas principais, elas podem ser bloqueadas. E no tempo do anticristo, gente, se alguém ficou aqui no arrebatamento porque não cria, ou porque não estava vivendo uma vida como deveria, e essa pessoa é cristã e não quer se entregar para o anticristo, essa pessoa vai ter que saber rotas de fuga. Então você tem que ter na tua casa mapas, não confiar, não depender única e exclusivamente dos aplicativos de internet, gente. Por quê? Porque a coisa mais fácil é você pegar o povo que só depende disso, não é? Então, é muito importante você, em segundo lugar, manter sempre o tanque cheio de combustível. Na minha casa, gente, eu ando um quarto, já manda encher, ou encho eu mesmo, entendeu? Ter uma quantia de viagem, em dinheiro, para poder viajar, para poder, pelo menos, sobreviver nos primeiros dias. E saber onde você vai ficar, em qualquer direção para onde você vá. Gente, esse vídeo pode parecer um vídeo alarmista, mas eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui. Não é? Às vezes o arrebatamento vem e as pessoas vão ver esse vídeo depois. Mas às vezes alguma coisa pode acontecer nos anos que nós ainda estivemos aqui. Então, eu digo Semana das Profecias Desconhecidas, por quê? Porque a Bíblia fala de catástrofes que virão, mas ela não diz exatamente tudo o que vai acontecer e quando vai acontecer. Então, como o texto que eu comecei lendo diz, o prudente vê o mal e se esconde. Ele é esperto, ele discerne, não é isso? Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Nós brasileiros somos muito tranquilos, gente. Nós não nos preparamos para nada. Precisamos estar preparados. Esse vídeo aqui, gente, ele tem muita informação. A minha dica para você é que você veja várias vezes, faça um inventário, anote e compre e deixe estocado. Por que não? Que mal faz? Você vai usar aquilo, você não vai deixar de usar. Você compra, só que compra um pouco mais para deixar guardado. Quando você consumiu aquele excedente, você vai usando os outros, né, que você está estocado lá, mas compra mais um pouco para deixar sempre um excedente. Deixa sempre o tanque de gasolina cheio, deixa sempre uma quantia de dinheiro, deixa água de sobra, deixa remédios que você usa sempre no estoque. Isso é muito importante, gente. Quando eu vou viajar, eu sei que é difícil conseguir um antibiótico e tal, como já estou com 60 anos. Se eu pego uma bronquite ou, sei lá, uma infecção, eu já tenho o remédio que eu preciso. É óbvio que é o meu médico que me dá, ele diz, leve esse, se acontecer. É prudente você estar preparado. Gente, nós não sabemos exatamente o que vem aí, mas a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para isso. A Bíblia mostra claramente que Deus nos ensina a ter discernimento. Deus advertiu Noé e ele está advertindo a todos nós. E Noé se preparou para quando chegasse o tempo do dilúvio. Então a minha dica para você é isso. Quero pedir a você que você compartilhe esse vídeo. Comente se você acha que faltou aqui alguma coisa que eu falei nesse kit, né, de primeiros socorros, nessas necessidades que uma pessoa tem para se preparar para um tempo difícil. E, gente, se o arrebatamento vier e alguém ficar, você tem tempo de se entregar a Cristo, se converter, se preparar para as lutas que virão com discernimento. Amém? Olha, Deus abençoe você, amo vocês muito de todo o coração. Por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas como você possam ser abençoadas por ele. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.
voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Chegamos ao final do nosso encontro de oração. Ao final não, né? Até quarta-feira e venha conhecer a Igreja Batista Betel. Lembrando a você que terça-feira nós teremos nosso encontro de homens e mulheres, onde Deus tem falado profundamente ao nosso coração. Na quarta-feira, nosso encontro aqui, aguardamos você. Quinta-feira, nosso culto de comunhão. Próximo domingo pela manhã, nós vamos estar marcando, o encerramento do nosso mês da família. Estaremos recebendo o pastor Genivaldo conosco. Venha ouvir a palavra de Deus, e domingo à noite também nós vamos dar uma palavra sobre a família no contexto da igreja no Brasil. Precisamos pregar isso. Precisamos entender que a igreja começa dentro da nossa casa. Uma família forte, uma igreja forte também. Uma família de oração, uma igreja de oração também. Uma família fiel, uma igreja fiel também. Venha conhecer a Igreja Batista Betel e vamos continuar dizendo que somos uma família que ama e que estamos esperando por você. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a sua vida desde agora e para todos sempre. Amém. E que Deus assim nos abençoe.